Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, também para os ouvintes e para quem está nos assistindo. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, ano eleitoral, ministros começam a deixar o governo para participar de eleições, ou diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o ministro Haddad já disse que vai sair, mas que não quer ser candidato a nada, né? Mas há outros ministros que também estão saindo, né? Muitos saindo, muitos com esse discurso de que não necessariamente serão candidatos, Sardenberg, mas o que eu sinto nas conversas e nessa montagem de estratégia por parte do governo, dos palanques do Lula, é que muitos vão ter de ir sim para o sacrifício, ainda que não queiram. E é o caso do ministro Haddad. Acho que eu fui uma das primeiras a escrever sobre isso quando esse assunto ainda não estava tão quente, ainda em dezembro, mostrando que a estratégia por trás dessa saída precoce do Haddad do governo, primeiro com a desculpa, né, a justificativa de que vai ser coordenador ou ajudar ali na elaboração do plano de governo do Lula, mas já ficando de stand-by para ser candidato, é essa ideia de que em São Paulo você não pode perder de muito, você não pode levar uma lavada da oposição sob risco de se comprometer a candidatura nacional. Então o Haddad é visto como o único nome capaz de assegurar aquela votação em torno de 35%, 40% para o governo do estado, que também levante a candidatura presidencial e que assegure ao Lula uma fatia substancial de votos no maior colégio eleitoral do país, para ele não correr riscos no plano nacional. Então, o cômputo geral é ganha no Nordeste, perde de pouco no Sudeste, para que a derrota, que deve ser mais acentuada no sul do país, não comprometa o projeto reeleitoral. Tem aí um grande problema para o governo, sobre o qual eu escrevi no meu blog hoje, no Globo, que é Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, e lá o PT está sem pai nem mãe. Não é como em São Paulo, que eles podem obrigar o Haddad a ir para o sacrifício. Em Minas não tem ninguém apto, nem que se coloque ali, levante a mão para ser candidato ao governo, dando um palanque para o Lula. O Rodrigo Pacheco já caiu fora, o Alexandre Calil, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, também disse não, e lá o Lula está sem nenhum projeto, nem para o Senado, nem para o governo, capaz de lidar um palanque forte num estado que tem sido o estado definidor das eleições. Se ganhar e perder em Minas é o que define se você vai ganhar ou perder no país, isso já pelo menos desde 2014. Então, essa montagem dos palanques está intimamente vinculada à reforma ministerial. Não só o Haddad está sendo instado a ser candidato, também no Ceará, o ministro da Educação, Camilo Santana, deve deixar o posto para ficar de stand-by caso eles sintam que o Ciro Gomes pode vencer no Ceará e o PT perdeu um governo que ele tem há muito tempo. Então o Camilo seria o candidato de novo no lugar do governador Eumano, que tem possibilidade de ser candidato de novo. E também na Bahia, o Rui Costa deve deixar a Casa Civil para ficar ali à disposição para ser candidato ao governo da Bahia, caso fique ali demonstrado que o governador, o Jerônimo, tem chance real de perder para o ACM Neto na Bahia. Então, essa é a lógica da vinculação da reforma ministerial à montagem desses palanques eleitorais. E tem também uma preocupação de formar uma bancada forte no Senado, né? Preocupação bem tardia, né, Sardenberg? O PT e o Lula acordaram para essa necessidade muito já quando a coisa estava avançada no plano da direita. O Bolsonaro vem falando dessa obsessão pelo Senado pelo menos desde 2022. E desde que ele perdeu em 22, ele vem trabalhando para ter candidatos fortes no Senado no país todo. Ele teve um revés com a coisa do Eduardo Bolsonaro indo para o exterior e, portanto, perdeu um candidato em São Paulo, e com a candidatura do Flávio, que também lhe tira um candidato no Rio. Mas, ainda assim, tem muitos bolsonaristas bem posicionados no país todo.
é diferente do lulopetismo e dos aliados do PT, porque eles começaram essa montagem tarde demais e a gente não vê ainda claro quem vão ser esses candidatos. Por exemplo, tem esse projeto de filiar a ministra Simone Tebet em São Paulo, provavelmente no PSB, para ela ser candidata ao Senado. Mas percebe que são muitas improvisações aí para tentar chegar a um objetivo justamente num estado importantíssimo. Então, acho que isso foi negligenciado por bastante tempo, deixaram para a última hora, e eu não acho que o PT, por hora, está com o potencial de disputar com a oposição. Eu acho que hoje o que a gente tem aí é uma configuração de uma maior probabilidade de um Senado com um perfil mais oposicionista do que ele é hoje em dia. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final. Até mais, Vera. Até mais.